coleta de solo para fins de fertilidade e para fins de classificação, que são coisas distintas, né? Para a gente classificar o solo, identificar, né, e dar um nome ao solo, para depois mapear, separar em unidade de mapeamento, a gente precisa descrever um perfil de solo que nós já falamos em outras aulas anteriores, né? Ou seja, a gente precisa de uma parede, de um barranco, ou de uma parede de uma trincheira, onde a gente consegue identificar os horizontes e coletar amostras de todos esses horizontes para realizar análises físicas, químicas e mineralógicas nos laboratórios, né? As análises físicas que a gente faz, a granulometria é uma delas, que é a quantidade de areia, silt e argila que aquele solo apresenta. Para a gente saber se ele é arenoso, se é argiloso, se é siltoso, se é franco-argiloso, enfim, nós temos 13 classes texturais do solo. Outra análise que a gente faz é da porosidade. Então a gente calcula o número de poros que tem no solo e sua distribuição por tamanho. Poros maiores, que a gente chama de macroporos, que são poros de aeração e drenagem, e os poros menores, meso e microporos, que são os poros de retenção de água. Em relação a análises químicas, a gente faz os elementos do complexo sortivo, que são aqueles nutrientes que as plantas necessitam, determina o teor de cálcio, o teor de magnésio, se a região for seca, o teor de sódio, no caso de problemas de salinidade, e também a acidez potencial, que é o teor de alumínio e hidrogênio. O alumínio é tóxico para as plantas, né? A gente faz também análise de macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Nitrogênio é uma medida indireta através da quantidade de matéria orgânica, e fósforo e potássio a gente determina a quantidade que é trocável no solo, ou seja, que a planta é capaz de absorver. Nós também determinamos o teor de matéria orgânica e determinamos o pH do solo, tá? Em relação a análises mineralógicas, a gente determina o tipo de argila que tem no solo, através de difratometria de raio-x. A gente identifica se nós temos como argila caulinitas, hematitas, guetitas, vermiculitas, montemodulonitas. E todas essas análises são importantes para a gente conhecer o potencial produtivo do solo e também para identificar esse solo e promover sua classificação. Quando a gente vai coletar amostras especificamente para fins de fertilidade, para a gente determinar a quantidade de nutrientes que tem que ser colocado no solo, para que a gente tenha boas produtividades agrícolas, né? Seja de culturas anuais, perenes, pastagens ou florestas, a gente coleta amostras compostas, ou seja, a gente anda em zigue-zague em áreas homogêneas dos solos, nunca maiores que 5 hectares, e coleta amostras a cada 20 centímetros em vários pontos, mistura essas amostras, 20 amostras dessa, e tira uma amostra que a gente chama de amostra composta para fazer a análise que representa toda essa área, né? Quando é cultura anual, a gente coleta amostras compostas na camada de 0 a 20 centímetros. Quando é para pastagem, de 0 a 10 centímetros. Quando é para florestas, 0 a 20, 20 a 40 e às vezes até 40 a 60 centímetros. Bom, a importância de fazer isso é a gente conhecer os atributos físicos e químicos e mineralógicos do solo para a gente promover um bom manejo, né? Um manejo da adubação, um manejo do próprio solo, né? Saber qual é o potencial de produção que ele tem, que nutriente que está faltando que a gente tem que adicionar em maior quantidade, se a gente precisa condicionar esse solo para elevar o pH, combater a toxidez de alumínio e de manganês, né? Se tem metais pesados que precisam ser neutralizados pela matéria orgânica. Então, é fundamental se conhecer os atributos químicos e físicos do solo para que a gente faça um bom manejo visando obter altos rendimentos.